Bom, então na aula passada a gente começou, né, a discutir, não acabou, a questão das simetrias. E, sobretudo, nós iniciamos com as simetrias espaço-temporais. Né? Então, foi quando a gente trabalhou um pouco a aula passada. Simetrias espaço-temporais, trabalhamos a simetria por deslocamentos no tempo, deslocamentos no espaço, e começamos a ver a simetria sobre rotações. Tiramos as leis de conservação associadas. Né? Então, a gente está discutindo a questão a gente já discutiu hoje mais a questão do momento angular intrínseco, rotações, né? Então, nós tínhamos visto na aula passada, nós vamos colocar aqui, já tínhamos feito alguns exemplos para trabalhar com diferentes campos, as diferentes representações de SO3. Então, nós vamos estar trabalhando dentro da seguinte representação. Vamos considerar que a gente tenha esse φ aqui, né? Ele possa denotar qualquer campo clássico, que esteja em qualquer representação do grupo SO3. Então, esse campo φ aqui, ele pertence a uma certa representação I de SO3. Então, ele pode ser um campo escalar, pode ser um campo espinorial, pode ser um campo vetorial, pode ser um campo tensorial, espinorial. A gente viu que, na verdade, ele pode ter esse I, pode designar uma categoria de índice, né? Pode designar uma série de índices. E aí a gente na aula passada discutiu também como é que a gente pode ler as representações que estão dentro de um campo. Só para se lembrar, né, que a gente pode estar descrevendo um campo que tenha múltiplos espíritos. E aí a gente tem que tirar as representações que estão contidas dentro dele. Só para a gente ter, por exemplo, ideia, né? Suponhamos que a gente pegasse um campo que fosse simétrico, como se ele tivesse dois índices. Dá licença, vou chamar essa representação aqui de S. Então, ele fosse simétrico com dois índices alfa beta e simétrico dois índices I J. Então, se eu tivesse um campo com essas características aqui, ele tem dois índices espaciais, é simétrico, e tem dois índices tenoriais, também é simétrico nesses dois índices tenoriais. Então, sabe que cada índice vetorial tem 3 valores. No espaço ainda já não temos uma teoria relativista. Então, temos aqui então, de qualquer maneira, então, vamos colocar como é que esse campo aqui se transforma sob rotações. Então, se eu fizer uma rotação espacial, então esse x aqui vai no x', que é Rx. Uma matriz R representa as rotações espaciais, representa uma rotação SO3. E cada índice tenorial, nós sabemos, vai para a matriz correspondente de SO2. Né? Então, se eu fizer uma transformação nesse campo aqui, então se eu pegar o Q' e J alfa beta. A rotação não mexe no tempo, mexe apenas nas coordenadas espaciais. Lembrando que agora, vamos só lembrar que esses índices I J são simétricos, alfa beta são simétricos. Então, a rotação, uma rotação de um ângulo θ, atuando, vamos ver que esse R aqui fez uma matriz representando uma rotação de um ângulo θ em torno de um certo versor em chapéu. Qual é a rotação L de R'? Ela tem uma forma de acordo com a representação do campo do setor bosônico e ela é S2 para cada índice territorial. Então, nós sabemos que a transformação de rotação, a forma desse campo aqui, ela vai ficar R I kappa, JL, S alfa gama, S beta delta, atuando então no campo kappa L, gama delta. Então, isso aqui é o padrão, né, de rotação de um campo sob transformações de S. Como um campo. Claro, esse campo aqui, então, essas matrizes aqui estão revelando para nós a estrutura de spin desse campo. Então, esse campo aqui ele tem dois índices IJ. Então, lembrando que cada índice I é uma representação tridimensional de S. Então, o índice, ou seja, o I, o J então teria I é 1, J é 1. Então a gente sabe que isso aqui dá 0, dá 1
e da 2, né? Então a gente sabe que nessa representação aqui, o 1, nós já temos feito essa análise, pertence à combinação ao tensor antissimétrico em J. E o 0 mais 2 pertence à representação simétrica em J. Se eu agora digo que esse campo, essa matriz simétrica em J tem traço nulo, então se a gente põe essa condição, né, do traço, né, quer dizer, I, alfa, beta é igual a 0, estou eliminando o traço. O traço, então, é 0. Então, esse cara aqui Então, o setor IJ carrega os pindores. Então, isso aqui é um puro espindor, porque se ele é simétrico em IJ e tem traço nulo, ele é um puro espindor. Agora, vamos olhar o setor alfa-beta. Alfa-beta, meio, meio. Então, eu estou combinando o spin meio com o outro spin meio. Combinando o spin meio com o spin meio, a gente sabe que isso aqui. Representação meio de SO2, representação meio de SO2, dá 0 mais 1. Então aqui eu tenho dimensão 4, aqui eu tenho dimensão 1, aqui eu tenho dimensão 3. Né? O 0 é justamente a parte antissimétrica. Então o 0 ele está na representação antissimétrica alfa-beta. E de fato, se alfa e beta são dois índices, se alfa-beta é uma matriz 2 por 2, né? Uma matriz 2 por 2, uma matriz aqui, se pegar os índices alfa-beta, eu vou ter uma matriz A, B, C, D. Se ela é antissimétrica, a diagonal é 0, esse cara é menos B. Então a matriz antissimétrica ela tem apenas uma componente em duas dimensões. Uma matriz antissimétrica 2 por 2 tem uma componente, que é justamente um objeto único, uma única componente, que é o setor, que é a representação 0, uma representação unidimensional. E a representação tridimensional fica por conta, né, do índice alfa-beta simétrico. Então, no final de tudo, eu vou estar combinando o IJ, esse IJ simétrico está me trazendo representação bidimensional. E o alfa-beta simétrico está me trazendo uma representação tridimensional. Quer dizer, aqui eu tenho 5 componentes, aqui como esse cara é simétrico e tem traço nulo, aqui me dá 5 componentes independentes, e aqui me dá 3 componentes independentes. Então eu tenho 15 componentes. Esse tensor ele tem 15 componentes independentes. Então 2 por 1, a gente sabe que dá 1, 2 e 3. A dimensão aqui é 3, a dimensão aqui é 5 e a dimensão aqui é 7, né? 2S mais 1 é 3, 2S mais 1 é 5, 2S mais 1 é 7. Então, 15. Então, realmente, tem 15 componentes. Então, a dimensão é 15. Essas 15 componentes independentes daquele campo, que IJ, alfa-beta, elas se distribuem, 3 componentes vão carregar como se fosse, estão na representação 1, 5 componentes estão na representação 2, 7 componentes estão na representação 3. Então é como se eu tivesse 3 componentes formam um spin 1, 5 componentes formam um spin 2, 7 componentes formam um spin 3. Então aquele campo ali, ele está carregando, né, da maneira que aquilo está, ele está carregando spin 1, spin 2 e spin 3. Então esse é o conteúdo desse campo aqui, é um misto de 3 representações de SO3, né? A unidimensional, a bidimensional, a pentadimensional e a heptadimensional. As 15 componentes estão aí. Agora, eu poderia, né? Então, eu sei que esse cara aqui é simétrico, poderia agora querer, será que eu posso extrair aqui um puro spin 3? Como é que eu posso fazer para tirar, deixar que esse campo, ele carrega spin 1, 2 e 3? O que eu poderia fazer? Então fica como tarefa para vocês, né? Tarefa fica 2 vezes 1. Então, pelos cânones de SO2, né? Ou de SO3, quando eu combino a representação 1 com a representação 2, eu vou desde J1 menos J2 até J1 mais J2. Então eu tenho um. Eu podia fazer 2 e 0. Poderia,
Quer dizer, eu poderia dizer, quando eu peguei a parte de cimento de traço nulo, eu só isolei no setor. Em J eu isolei esse espinho. E no setor alfa beta eu isolei esse espinho. Então eu já estou compondo o posto muito bom. Isso, quando? Se o traço é zero, estou isolando os pindores. Então essa combinação IJ simétrica de traço nulo seleciona só os pindores. E a combinação alfa-beta simétrica seleciona só os pindores. Então eu tenho que compor dois pindores. Certo? Simétrica. Alfa-beta simétrica. Então esse campo ainda é um campo misto. Ele carrega os pindores, os pindores. Uma tarefa que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Que condições eu tenho que impor sobre esse campo e vínculos algébricos eu tenho que impor sobre esse campo para ele escrever puros em 3. Então, essa pergunta, tá? Fica essa tarefinha. Eu entendo do grupo, eu fiz o caminhão. Sei. Estava dirigindo o caminhão, eu estava direito, lá da esquerda, e ele viu que tinha a massa, a inércia, a massa. Aqui, você já não tinha como ir buscar. Você vai dobrar para a esquerda, para a direita, com uma zero. Isso. E daí você descobre o espinho. Quer dizer, para a simetria, essa coisa de simetria, a grandeza primeira é o espinho, né? Não a massa. Vamos colocar assim, o campo, né? Vamos colocar dessa forma. É que a gente mistura um pouco os discursos, né? Esse discurso está falando do campo da massa, você já está levando em conta que o campo está descrevendo uma partícula. E a partícula tem um atributo de massa. Aqui nós estamos falando de campo não relativístico, campo clássico. O campo não é nem relativístico nem quântico. Então, simplesmente, ele é uma distribuição de energia, de momento no espaço. Ele está descrevendo um transporte, né, de algum tipo de grandeza. Nós estamos, então, identificando diretamente esse campo como sendo o campo que vai descrever uma partícula. Então, necessariamente, claro que a gente pode depois trabalhar o que eu tenho que fazer com esse campo para que ele escreva uma partícula relativista. Então, a gente sabe que tipo de novos acessórios, né, eu tenho que introduzir nesse campo para ele escrever uma partícula. Do ponto de vista da teoria clássica, não relativista, né, e não quântica de campo, então campos clássicos não relativistas, simplesmente o único atributo intrínseco mesmo que o campo tem é a representação de E só 3 ao qual ele pertence. Porque se a gente está falando de uma física não relativista, do nosso grupo de covariâncias, quando a gente classifica as grandezas físicas numa teoria não relativista, a gente classifica de acordo com o caráter dela, se é escalar, se é vetorial, se é tensorial, se é exponencial, ou seja, a gente classifica de acordo com as representações, de E só 3. Então, o campo, intrinsecamente, o campo clássico, não relativista, né, e não quântico, ele descreve uma representação de E só 3 ou de E só 2, né, dependendo se o índice é bosônico, ou uma representação de ambos, né, como é o caso desse campo. Esse campo tem índices de natureza bosônica, né, que são os espinhos inteiros, e índices de natureza fermiônica. No final do dia, ele é um campo meramente bosônico, ele só descreve espinho 1, 2 e 3, mas ele é composto, tem índices fermiônicos que se compõem para formar um espinho 1. Então, o campo
ele é uma representação de SO3 ou de SO2. Na teoria relativista, o campo vai continuar dentro da mesma perspectiva. Ele é uma representação não mais de SO3, mas do grupo de Lorentz. Aí, se a gente agora quantiza esse campo, se a gente agora vai falar dessa relação campo-partícula, então o campo clássico, ele agora vai estar descrevendo uma partícula quântica, o campo, ele continua sempre sendo uma representação do grupo de covariância espaço-temporal, no caso do relativista, o grupo de Lorentz. Mas a partícula, ela entra no grupo de Poincaré, por causa do atributo de massa. Então o campo, ele não tem o atributo de ter massa, você não fala massa do campo. Às vezes a gente usa essa terminologia meio abusiva, massa do campo. Mas na verdade a gente está falando da massa da partícula associada a esse campo. Eu queria colocar dessa forma mais precisamente. Então, como você colocou, a lei da inércia, né? A lei que é intrínseco aos três princípios de Newton, né? É quando você escreve o segundo princípio, a segunda lei de Newton, que é F igual a dp dt, está intrínseco ali a noção de massa, né? A noção de inércia, que é o que vem no primeiro princípio, que é o princípio da inércia. Então, isso está intrínseco na lei de Newton. Aqui, o campo ele não traz intrinsecamente a massa, ele traz intrinsecamente o spin, que é intrínseco ao campo é o spin. Ou seja, qual é a representação que ele segue no grupo de rotação, naquele espaço que ele está. Se eu estiver falando do espaço de antidecido, meu campo tem que ser uma representação do grupo de antidecido. Se eu estou falando do espaço euclidiano tridimensional, é o grupo só 3. Se eu estiver falando do espaço euclidiano bidimensional, é só 2. Se eu estiver falando do espaço euclidiano quadridimensional, é o SO4. Se eu estiver falando do espaço de antidecido quadridimensional, é o SO23. Se eu estiver falando do espaço de antidecido quadridimensional, é o SO24. Então, você tem que saber, meu campo, ele está em que espaço? Qual é o grupo de simetria desse espaço? Meu campo, então, vai ser sempre uma representação dedutível do grupo de simetria daquele espaço. Então, isso aqui é intrínseco ao campo. No caso de SO3, isso é o que a gente comumente chama de spin. No caso do grupo de Lorentz, que é o SO13, como nós vamos ver na próxima, acho que na próxima aula vamos começar a trabalhar os campos relativistas, aí a gente sabe que vão ser tem dois atributos, né, que vão definir aquilo que seria o spin relativista do campo. Mas o que o campo traz é a representação do grupo de rotação daquele espaço. E ele traz quantidade espiritual aqui? Não, eu acho que ele vai forçar a barra, não. Eu acho que ele vai trazer a entidade que depois nós vamos identificar experimentalmente como espírito. Você vê como eu vou vai mais grego aqui, de deuses e pessoas, né? Quer dizer, os deuses são os campos, são o universo. Em geral, a grande simetria gera os campos da sua representação. Esses campos estão trazendo energia para o universo. E nós somos guias experimentalistas. Queremos medir. E a gente vai medir o quê? Partícula, quântica. Isso. Quer dizer, a primeira entidade dos deuses são os deuses são os espíritos. O que você vai interpretar depois, se você pegar a representação S de SO3, representação S de SO3, se você pegar o S de SO3, e multiplicar por H cortado, você vai ter o spin. O spin é a representação do grupo de SO3, que caracteriza a representação, é 0, é 1, é meio, é 2, multiplica por H cortado e você vai ter o spin. O fato desse objeto ser quantizado, só ocorrer como múltiplos de 0, meio, 1, vem da própria estrutura geométrica do grupo. A mecânica quântica só coloca o H cortado. Quer dizer, o spin ele tem unidade de H cortado, né? Aí é um efeito quântico. O H cortado vem da mecânica quântica. Mas toda a estrutura do spin, tudo aquilo que é o spin, ele é quantizado, ele reflete as propriedades de transformação do campo sobre rotações. Isso tudo vem da própria geometria do espaço-tempo. A gente diria que o spin quântico, vamos dizer, é um misto, né, de propriedades geométricas com uma grandeza, com um efeito quântico, que é o H cortado. O H cortado quântico é uma constante fundamental introduzida pela mecânica quântica. Mas assim, o spin, para a gente compreender o spin, ele não é completamente quântico, ele tem uma componente geométrica, que é
ele vem, quer dizer, o valor numérico dele, em unidades de H cortado, não vem da mecânica quântica. A mecânica quântica só bota o H cortado. Quem bota o zero, quem bota o meio, quem bota o 1, quem bota o 3 meios, quem bota o 2, é o eu que é 2. Então, nesse sentido, o que eu estou dizendo não é forçação de barra, você dizer que o campo clássico, ele já traz aquilo que na teoria quântica vai ser o espinho da quântica. Deixa eu só só porque o Flávio queria falar alguma coisa, pode estar conectado ao que você está dizendo aqui, cara. Então, a gente pode dizer que os campos eles têm algum tipo de potencial para gerar massa? Sim. Se você olhar o mecanismo de Higgs, na verdade, a energia de auto-interação do campo é o que vai gerar a massa pelo mecanismo de Higgs. Porque o campo, por que ele tem essa pergunta que não faz sentido? Porque o campo ele tem uma auto-interação. Então, ele vai procurar, se você deixar o sistema, largar o sistema, se você não interferir no sistema, você prepara o sistema e deixa, ele vai procurar a configuração de equilíbrio estável, que é a configuração de mínima energia. Quem vai definir essa configuração de mínima energia são os campos que estão descrevendo aquele sistema que você está observando. Quando esses campos definem a configuração de mínima energia, basicamente, o que você vai depois verificar, o que são as partículas, vão ser aquelas flutuações em torno dessa configuração de mínima energia. E essas partículas têm massa. Então a massa, ela depende da configuração de mínima energia que os campos do teu sistema elegem. E então, nesse sentido, o campo tem o potencial de gerar massa. O que acontece na teoria eletrofrágil. A massa do elétron é o que é, a massa do cobre 4 é o que é, a massa dos cósmicos, né, dos gás intermediários, são os que são, porque no fundo, você está estudando que sistema? Meu sistema são quartos elétrons interagindo fracamente. Esse é o meu sistema. Quem são os campos? Quem é o lagrangiano? Quem é o funcional de energia desse sistema? Você conhece. Aí você solta o sistema se estabiliza, encontra a sua configuração de mínima energia. E aí, nisso, você faz o seu sistema flutuar, você perturba o seu sistema. Quando você perturba o seu sistema, você joga alguma energia no seu sistema, ele começa a flutuar. E ele vai flutuar em torno da posição de equilíbrio. O que vão aparecer são partículas massivas. Por quê? Por causa dessa posição de equilíbrio. Se a configuração de equilíbrio do sistema fosse outra, de repente os campos, as partículas não seriam massivas. Então, são os campos que têm intrinsecamente a capacidade de, com a sua energia, escolher a configuração de energia mínima e em torno dessa configuração de energia mínima que você vai observar o que são as partículas. Mas a gente não teria como se fosse dois níveis de energia mínima, naquela diferençazinha a gente encontra a massa, a gente encontra a oscilação ali que te dá a massa. Então, na verdade, não seriam dois níveis de energia. Não, mínimo é o mínimo. Quer dizer, o que é a massa já é um outro nível de energia, um estado excitado. A massa é uma flutuação. Quer dizer, a partícula massiva, ela já te traz um mass gap, ela te traz um gap de energia. Energia é massa. Então, a partícula ela já é um estado excitado do teu sistema, já é um outro nível de energia. Quando ela aparece, você já está observando o teu sistema num estado excitado de outra energia, que não é energia elevada, que não é um estado fundamental. A própria partícula, ela é uma excitação, é um estado excitado do teu sistema. Então, ela tem um outro nível de energia, que é a massa dela. Então, seria uma água congelada. Se pegar, congela, coisa ou ali está partícula. Isso, ela congela, ela ganha identidade. O que você quer falar? Eu acho muito essa coisa de a massa o campo da auto-interação do campo. Ali você tem um potencial lambda de 4, isso está querendo dizer. Estou falando do mecanismo. Agora, quando você tem uma auto-interação de N-News, essa auto-interação de campo não gerou a massa. Entendeu? Então dizer que a auto-interação de campo unicamente gera massa. Não estou dizendo isso não, estou dizendo que, como ele colocou, se os campos têm algum tipo de potencial que possa gerar massa. Tem, não todos. Não todos. Young News, por exemplo, ele não gera o gap de massa por si só. Depende do tipo de campo que você está falando, claro? Agora,
colocar assim, todo Pode falar aí que eu estou só. Então, a proposta tá? Pode falar. todo e eu vou colocar o Nildo para mim, vou dizer para o Nildo sobre o caminhão. Tá. Aí de repente aparece o Marcos, eu fiz o uso do choque da carga, né? Tá. Mas aí essa coisa de simetria casa bem com o Maxwell. De repente o pessoal foi descobrir a simetria, o teorema de Noether, e daí aquela carga elétrica do Maxwell, que ele botou um DLT, o Maxwell botou um teorema de Noether e tirou ali uma lei de conservação de cada carga. Então, essa simetria da lei de conservação, ela é muito colocada na física como uma conservação de uma carga. Mas o que você está colocando aqui é uma coisa mais intrínseca. Diz, olha, antes de carga, antes de ser chofer do caminhão, tem uma coisa que se chama espírito. E é uma entidade muito mais, experimentalmente, muito mais, muito menos chofer do caminhão, e muito mais direta na questão da simetria. Quer dizer, então a pergunta primeiro que ele faz, existe simetria sem spin? Claro, não no caso escalar, o spin é a primeira entidade, parece, que vem da simetria. Espaço temporal. A simetria e o espaço temporal. Isso. Mas ela vem antes até da carga elétrica. Isso não é modo de simetria. Sim. Então, quer dizer, a existência, o spin é uma coisa meio assim, não é tão direta, assim. A carga elétrica, na minha opinião, a carga elétrica, ela é um acessório, vamos dizer, mais de segundo, não digo de segundo escalão, mas em segunda aproximação. O campo, ele é intrínseco ao espaço-tempo. A geometria do espaço-tempo, ela já te dita quais são os campos com seus spins, independentemente do grupo, do campo. Agora, se você tiver um espaço diante de Sitter, se você tiver um espaço diante de Sitter, sei lá, 7-dimensional, então você tem esse grupo aqui, SO 2, 6. Se não tivesse, estou falando desse espaço, então esse aqui é um espaço tipo anti-de Sitter, 6-dimensional. Né? Então, se você for olhar esse espaço, você já sabe qual é a geometria dele, você já sabe quem são as representações dos grupos portugueses, você sabe quem são as representações irredutíveis desse grupo. Então, se você sabe quem são as representações irredutíveis desse grupo, você já sabe quem são os campos. Os campos relativistas, os campos, eles são representações irredutíveis. Então, isso é o conceito de spin. Naquele espaço, é o conceito de spin. O spin não precisa ser necessariamente um único número inteiro ou semi-inteiro. Isso acontece no caso tridimensional. Na verdade, o spin em um dado espaço, se você tiver esse espaço aqui, por exemplo, né, ele tem dimensão 8 no total, 2 dimensões temporais e 6 dimensões espaciais. Então, se você quisesse atribuir um spin a esse campo, na verdade, o spin desse campo, ele vai ser um conjunto de 4 índices que vão quantizados. Cada índice desse pode ser 0, meio, 1, 3 meios, 2. Cada índice I, J, K, E, L, D é um índice de SO3 ou de SO2. Então, se você quiser dizer o que é o spin de um campo desse espaço diante desse Sitter aqui, SO23, SO26, SO26, é um espaço diante desse Sitter 7-dimensional. Você teria que dizer, o spin desse campo é meio, 0, 3 meios, 2. Você tem que especificar 4 números para dizer o que é o spin do campo. E o spin do campo, ele só é um único número, I, ou S, né? 0, meio, 1, 3 meios, 2, etc. Quando você tem um espaço tridimensional, só SO3. Se você tiver SO2, se o teu mundo for um mundo bidimensional, o problema vocês podem fazer. Se eu estiver trabalhando no mundo planar, SO2, inclusive, eu estou trabalhando no espaço-tempo tipo euclidiano, com um tempo e 2 coordenadas espaciais. Então, o meu espaço-tempo é TXY. Então, o setor espacial é XY. Então, quem faz a rotação no espaço euclidiano bidimensional é o grupo SO2. Então, o spin, ele vai sair daqui. Só que SO2, ele é o ciclo. Então, as representações de SO2 elas podem sempre ser colocadas dessa forma. Então,
contínuo. Então, nesse caso, o spin seria contínuo. Você poderia falar, em princípio, o que é um campo de spin π? O que é um campo de spin 0,08? A pergunta é, faz sentido um campo de spin π? O que é um campo de spin 0,08? Mas você, em princípio, o spin em SO2 ele não é mais quantizado. Ele é um contínuo. Se você multiplicar por H cortado, você vai colocar mecânica quântica. Mas se você falar simplesmente do aspecto geométrico, que é o grupo de rotação, o spin é associado a SO2, ele é um contínuo. Por que a gente está acostumado com teoria de grupo? Quando a gente estuda SO3, aí a gente vê, tem 3 geradores, a relação de comutação é JI, JJ igual a IY, IJK, JK. Então, aquilo que faz o spin, que vai ser o spin, ser quantizado. É a estrutura não comutativa dos 3 geradores de SO3. Mas se você está no espaço bidimensional, esse espaço é comutativo. Só tem um gerador, ele comuta consigo próprio. Então, você não tem como quantizar esse objeto. Então, necessariamente, em 2 dimensões espaciais, o spin é contínuo. Em 3 dimensões espaciais, o spin é discreto. 0, meio, 1. Por quê? Por causa da álgebra de SO2, de SO3. Por causa disso aqui, os meus geradores de SO3 são esses objetos JI, no índice 1, 2, 3, JX, JY, JZ. E aí eu sei que JX com JY, daí JZ, JY com JZ, daí JX, JZ com JX, daí JY. Está tudo codificado aqui. Daqui decorre que a gente pode classificar as representações irredutíveis por um J, que é 0, meio, 1, 3 meios, 2, 5 meios, 3 e assim vai. Quantizado em unidades de meio. Então isso é produto direto, quer dizer, consequência direta da álgebra SO3 e SO2. No caso de SO2, isso não acontece. Agora, se você vai para SO4, por exemplo, SO4, você já não pode mais colocar um J só. As representações são 2 índices, são mil J. Então você precisa especificar esse, ou é 0, é meio, é 1, blá, 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 e a mesma coisa é esse, 0, meio, 1. Então você precisa de 2 atributos para definir aquilo que vai ser o spin depois. Então é a estrutura do grupo. Então o campo ele já te traz isso. Quando você puxa um campo para ser covariante dentro daquele espaço-tempo que você está considerando, ele já sai trazendo uma representação do grupo de rotação intrínseca, e aquilo é o que você spin. Então o spin é intrínseco ao campo. Então quando você admite a noção do campo com básica, a entidade spin Nasceu. massa para ter terminal. Isso. Spin. Aí o nosso amigo aí, Luiz, né? A pergunta é, voltando um pouco à questão, a condição necessária para que possa ser associada a uma massa no campo é que ele seja invariante translacional? Se você tiver invariância translacional, você tem esse número quântico está associado a uma grandeza conservada. Se você não tiver invariância translacional, você pode definir a massa, mas aí você já não tem mais, essa massa não está ligada a uma energia que é conservada. Pode ter o seu elemento. Isso, a tensão de energia montana. Certo? Agora, para a gente poder dizer, bom, isso é certo, então cada campo tem um spin caracterizado cinematicamente. E daí como é que eu vejo a dinâmica? A dinâmica você tem que depois fazer esses spins interagirem para você produzir sempre invariante naquele grupo. E como é que você faz, como é que você produz, vamos trabalhar sobre isso aqui, né? Como é que eu produzo invariante? Eu quero que o meu lagrangiano seja invariante rotacional. Então, se eu quiser compor representações, como é que eu posso misturar 2 vetores, né? Para formar, por exemplo, um espaço. Se eu tiver um campo vetorial e outro campo vetorial, por exemplo, se eu pegar isso aqui, A escalar B ao quadrado, isso aqui já, intrinsecamente já é um escalar, mas isso aqui é um termo quadrado, não é um termo de interação. Nós já vimos que isso aqui é um termo de mix. Se eu colocar isso aqui ao quadrado, isso passa a ser um termo de interação. Então, por exemplo, isso aqui é uma interação. A interação, você vai combinar representações de tal maneira a formar um invariante rotacional no final do grupo, que é
porque no fundo a energia ela é uma invariante rotacional nesses espaços que não tem relatividade. Claro, quando a gente fala de relatividade, a energia não é mais invariante, a energia é a componente de um vetor. Mas no espaço desse tipo, quer dizer, no espaço não, numa teoria não relativista, a energia é uma invariante rotacional. Vou colocar assim. Então, na aula passada, a gente estava definindo essa representação desse modo. Estava pegando aqui, então, os parâmetros do grupo de rotação, vamos chamar aqui de θi, os geradores JI, isso tudo aqui atuando no meu campo φ. Então, isso aqui é a lei geral de rotação, né? Quando eu faço uma rotação do espaço, o meu campo, sendo uma representação, ele reage. Essa matriz aqui é a matriz que vai estar associada a essa representação. Ela vai ser uma certa representação, S, do grupo S3. Então, esses parâmetros aqui, né, são os parâmetros da rotação, tem 3 ângulos, né, e aqui os geradores. E, claro, essa matriz aqui é o gerador, essa matriz aqui é a matriz do grupo, essa matriz é uma matriz N por N, ou seja, uma matriz 2S mais 1 por 2S mais 1. Se esse campo está na representação S, esse campo tem 2S mais 1 componente. E essa matriz aqui, então, é uma matriz 2S mais 1 por 2S mais 1. Então, se esse campo for vetorial, eu tenho uma matriz 3 por 3. Se esse campo for esquinorial, eu tenho uma matriz 2 por 2. Se esse campo for um campo de spin 3, eu tenho uma matriz 7 por 7. É só pegar a matriz correspondente. Lembrando que esse JI e JJ, lembrando que esses J são os geradores da álgebra de Lie do grupo S3. Então, JI, JJ satisfaz essa relação I, epsilon, I, J. Então, isso é essa relação. Então, é a partir daqui que nós vamos querer estudar a nossa invariância. Então, nós já tínhamos começado isso na aula passada. Eu só revendo o conceito com vocês, porque para quem está vendo isso pela primeira vez, não é tão óbvio. É complicado, mas também não é óbvio. Né? Muito bem. Então, o que significa invariância do Lagrangiano sobre rotação? Nós já vimos que o nosso Lagrangiano, vamos trabalhar dentro dessa suposição. Não vamos ter Lagrangianos que dependem de derivadas segundas. Então, o Lagrangiano vai depender de derivadas temporais primeiras, vai depender de derivadas espaciais primeiras e não vai depender mais do que de x. Nós já estamos trabalhando sobre a hipótese de que eu tenho invariância por translações temporais e tenho invariância por translações espaciais. Então a gente já sabe aquelas duas leis de conservação que nós estudamos da outra vez. Nosso Lagrangiano vai depender apenas das primeiras derivadas dos campos. E aí a gente já sabe também qual é a equação de Euler-Lagrange, ddt de dl desse ponto, mais ddi de dl dfi, né? Menos dl dfi. Opa, desculpa, esqueci de colocar aqui a dependência do campo, não é só das derivadas. Desculpa. Nosso Lagrangiano vai depender dos campos, né? Do campo em si, e das suas derivadas primeiras, derivada temporal, derivada espacial. Tá, certo? Vamos em frente. Então, o que significa invariância do Lagrangiano sobre rotação? Significa que se eu fizer uma rotação, então, esse meu Lagrangiano aqui, ele vai, mesmo Lagrangiano L, vou manter a mesma forma do Lagrangiano, só que vai depender do meu campo filinha, peixinho, DDT, a derivada temporal não muda, DDT, filinha, peixinho e as derivadas espaciais, filinha, filinha. Não vou compor o Lagrangiano da mesma forma, vou manter a forma funcional do Lagrangiano, mas simplesmente vou estar trabalhando com todas as grandezas.
natureza de transformar. O tempo eu não transformo, né? Mas a derivada espacial eu transformo. Então nós sabemos, vamos colocar aqui, nós sabemos que x' aí é R e J, xj. Então, derivada em relação a x' aí, então é derivada em relação a xj, derivada em relação a xj, e a derivada xj em relação a x'. Vamos fazer isso aqui, vou botar assim, né? Então tá legal. Derivar xj em relação a x', derivar em relação a x'. Né? Então estou escrevendo até aqui deixar. Essa matriz aqui eu sei quem é. Eu sei que x' é x. Então, se eu quiser inverter, R a menos 1 x'. Então, significa que xj é R a menos 1 j x' aí. Então, a derivada de xj em relação a x' aí é o R a menos 1. Mas o grupo é ortogonal. Portanto, o inverso da matriz R é a sua transposta. Então, isso aqui é R transposto JI. Mas R transposto JI é a mesma coisa que R e J. Tá? Então, isso aqui está dando para nós, então esse objeto aqui, né? Está vendo? Então, é 3xj que daria R a menos 1 JI. Isso aqui, na verdade, seria isso aqui. R a menos 1 JI e J. Mas como a matriz R a menos 1 é a própria R transposta, o R transposto JI é o R e J. Então, por isso vai aparecer aqui R e J. Então, vamos colocar essa relação de linha e R. Não vai precisar, certo? Concorda comigo? Certo, Daniel? Errei na transposição, então? Não. Tá certo, né? Porque x' é rx, x é r menos 1 x', então xj, olha o produto matricial, xj é r menos 1, j e x' aí. Derivada de xj em relação a x' aí, r menos 1, ji. R menos 1 é r transposto, j é r. Vou guardar isso aqui. Só para guardar esse resultado, vou botar isso aqui, que vai precisar disso aqui. Vamos guardar isso aqui. Então, delinha aí, R e J. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a transformação em decimal. Então, vamos escrever da seguinte maneira. Vamos colocar aqui o nosso. Então, vamos escrever essa relação aqui em forma infinitesimal. Filhinha T, vamos colocar x' aí, então vetor x' aí, então vamos pegar essa relação aqui, x' aí é R e J, xj, é a nossa matriz R. Quem é a nossa matriz R? Nossa matriz R é exponencial de I, θ kappa, J kappa, elemento I, J, xj. O que nós sabemos? Então, se eu expandir isso aqui, primeira ordem é a identidade. A identidade dá o delta. Delta e J. XJ é o x. Segundo termo, primeira ordem do termo. I, θ kappa, J, matriz, gerador J kappa, elemento IJ, XJ. Quem é o elemento de matriz IJ do gerador J kappa? Menos I, epsilon kappa IJ. Tá bom? Só para a gente poder pegar a forma infinitesimal dessa transformação. Então, x' aí vai ser xi. Então, esse objeto aqui, ó, esse menos i político, esse mais i, dá 1. Então vai sobrar aqui mais epsilon kappa e j. Θ kappa xj.
Isso aqui é a nossa rotação infinitesimal atuando na coordenada x, y. A rotação é qualquer, né? Certo? Então, ficou y menos i da 1, então é epsilon kappa i j, teta kappa x. Perfeito. Vamos acertar os índices, né? Então, vamos trazer esse i. Só vai passar pelo kappa. Então, epsilon kappa i j menos epsilon i kappa j. Menos epsilon i kappa j. Então, vou colocar isso aqui. Então, x' aí. Vou botar aqui x' aí, então. X' aí é xi menos epsilon i kappa j. Esse aqui é o fininho. E aí, vamos ver aquele cara lá, aquela exponencial da primeira ordem. O primeiro termo é 1, é identidade. Então vai estar aqui o próprio φ dx. E aí, primeira expansão mais i. Posso botar teta i, j, não importa. Eu mudo, né? Teta j, posso botar aqui teta kappa. Não faz, né? O importante é o índice saturado. Atuando em φ. Isso aqui, só atenção, lembrando que eu chamei a atenção nisso na aula passada, aqui é o gerador. Então, a gente está pressupondo que esse campo tem índices. Então, esses índices aqui, eles estão vindo como elementos de matriz do gerador JK. Então, a gente está pressupondo que se esse campo aqui for vetorial, aqui tem um índice IJJ. Se esse campo aqui for espinorial, aqui tem um alfa, beta, beta. Então, sempre lembrar que essa matriz aqui, ela é, na verdade, você tem que pensar que isso aqui é uma matriz dois índices, e esses dois índices aqui, eu vou botar um índice contínuo e um índice estrelinha. Então, na verdade, esse índice vai estar saturado aqui. Então, é como se essa relação é uma relação, tem um índice livre aqui, um índice livre aqui, e o índice livre aqui é esse índice livre, e esse índice aqui é o índice que faz o produto matricial da representação, certo? Mas eu estou colocando a coisa de forma compacta, fechada. Estou trabalhando com esse campo como sendo um vetor coluna, o gerador como sendo então uma matriz, então o campo é um vetor coluna. Então, se eu agora, então vamos fazer aqui, se eu agora quero fazer essa expansão aqui, na aula passada a gente já tinha discutido isso também, vou expandir primeira ordem aqui, expansão de Taylor, filinha de TXI, e aí aqui nós vamos colocar a primeira ordem na expansão, então é delta, campo, é isso aqui, né? Vai ficar menos epsilon i kappa j, teta kappa xj. Isso aqui é a variação, isso aqui é o delta xi. Delta xi derronde i do meu campo φ. Tudo isso calculado em dx. Então, está ao lado esquerdo. Oi, fala. Ele é um. É o vetor coluna. O meu campo, na verdade, o meu campo, ele tem componente. Ele não é um campo escalar. Certo? Eu estou colocando φ genericamente. Esse campo φ, ele pode ser um escalar, pode ser um espinor, pode ser um vetor. Está lembrado? Tá certo? Então esse I aqui. Acho que esse I. Então olha só. Então, nós temos que filinha é φ, né? Então, tem essa parte aqui. Então, na verdade, isso aqui, filinha, vamos colocar assim. Ou seja, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos escrever, então, nós temos que o delta φ dx vai ser para nós, delta φ é filinha menos φ. Então, ele vai ter essa parte aqui. Vem para cá, epsilon i kappa j teta kappa xj di atuando no φ de tx. Então isso aqui é a parte orbital. Isso aqui é a parte que depende, né, coordenada espacial. Isso aí está vindo da variação do argumento do campo. E essa parte aqui
ela não tem nada a ver com a parte total, ela vem, o fato do campo está numa certa representação do grupo da sua frente. Então nós vamos ter mais I, θ capa, J capa, atuando no φ, vou colocar esse nome. Então isso é o meu delta φ, né? Passei esse cara para cá, passei esse cara para lá. É o filinha de Tx menos o φ de Tx. Isso é o meu delta φ. Aí é esse exercício que eu posso arranjar como quiser. Eu posso, por exemplo, capa J, posso trazer esse I para trás, porque vai dar dois passos. Posso colocar assim, capa J I, capa XJ. Então esse aqui é o meu delta φ. Deixa eu escrever isso. Apagar isso aqui. Vou escrever isso aqui para mais. Então, nós vamos escrevendo isso aqui. Isso aqui é o meu lagrangiano, então, filinha de Tx' é φ de Tx, né, mais delta φ de Tx. Então, esse filinha aqui é isso. Filinha é φ de Tx mais o delta φ. A derivada temporal não muda, porque olha só, se eu fizer a mesma coisa com DDT, o DDT não vai atuar em lugar nenhum. Então, eu estou dizendo isso aqui, se eu pegar essa relação aqui, fizer a mesma coisa que eu fiz, pegar um DDT do filinha de Tx', né? Isso que a gente fez aqui, a gente expandiu, a gente escreveu esse cara aqui, né? Isso aqui, e fez o argumento. Então esse DDT vai estar atuando em tudo, né? Mas esse DDT só vai atuar no campo, porque nada, né? Esse parâmetro que depende do tempo, esses geradores também não. Então, na verdade, se eu quiser fazer o delta φ derivado temporal desse objeto aqui, vai se transformar da mesma maneira. Vou escrever isso aqui, vamos ver aqui. O DDT, né, de filinha vai ser o DDT de φ mais o DDT de delta φ. O DDT de delta φ é o delta t, o DDT do delta φ. Vou deixar. Então, aí, quer dizer, o meu DDT passa por aqui, a derivada temporal, não toca aqui, ela vai tocar direto no campo, você vai tocar direto no campo. Eu estou querendo dizer isso aqui, que a variação, se for, só para a gente escrever, a variação do delta t de φ vai ser a mesma coisa, epsilon capa ji, capa xj di, DDT de φ mais I, delta capa, DDT de φ. Tá? Quando eu tirar o DDT aqui, isso aqui é φ mais delta φ. O DDT passa por tudo. Na verdade é isso, eu estou fazendo uma rotação espacial. Então a derivada temporal do campo, ela não muda o caráter do campo. Se o campo é um campo escalar, a derivada do campo bem, a derivada do campo escalar continua sendo a derivada temporal. Se o meu campo é um campo vetorial, a derivada temporal de um campo vetorial continua sendo temporal, continua tendo um índice só. Agora, se eu tiro uma derivada espacial de um campo vetorial, aí, esse é outro objeto, tem que pegar isso aqui, DI do AJ, isso aqui pode ser tanto a divergência quanto o rotacional. Então, a derivada espacial de um campo, ela não tem o mesmo caráter de um campo, ela muda. Se esse campo é vetorial, a derivada espacial dele pode ser uma divergência que faz com que eu ganhe um escalar, ou pode ser uma rotacional, que faz com que eu ganhe um outro vetor. Né? Então, o cuidado que eu estou falando aqui, pessoal, por isso que eu coloquei essa relação aqui. Vamos trabalhar essa relação aqui com um pouquinho mais de detalhe, porque a gente vai precisar. Quando a gente expandir o filinha, né? O filinha é isso aqui, é φ mais delta φ. Mas aí eu vou ter esse D' aí atuando aqui. E aí essa derivada I, né? Ela vai passar, ela vai mexer nesse objeto. Vamos trabalhar isso aqui então melhor. E aí na hora de fazer essa expansão, a gente vai precisar levar em conta esse fato. Quem é o D' aí? Deixa eu ver aqui. Quem é o D' aí? Filinha de T de G. É exatamente como a gente fez antes. Quem é o D' aí? D' aí é R e J. Quem é a forma infinitesimal da matriz R e J? Nós temos isso, a forma infinitesimal do R e J é delta e J
Pra cá. Então, se eu pegar o RJ, primeiro termo é identidade, é o PJ. Segundo termo vai ser θK, JK e J. Mas aí lembrando, os geradores de SO3 com índices vetoriais, isso aqui vai dar menos I, epsilon, K e J. Então, e o primeiro I dá 1. Então, isso aqui vai dar para nós, né? O nosso RJ, que eu vou colocar aqui, estou colocando a bandeirinha, né? Estou fazendo a representação infinitesimal disso aqui. Então, meu RJ é delta IJ mais epsilon kappa IJ θK. Isso é o nome DJ. Certo? Tudo bem? O nome do DJ. Então, esse aqui é o meu D', estou fazendo essa transformação. Pela regra na cadeia, nós vimos como gradientes se transformam, como a derivada se transforma, derivada parcial em relação à coordenada de estação. Agora, quem é o filhinho? Filhinha de Tx está lá. Filhinha de Tx é a própria exponencial, é isso aqui, filhinha de Tx é isso aqui. Então, vai ficar, nós vamos ter a identidade. Já tem capa para ver como ele está aí se repetindo. Então vamos colocar aqui o θL, JL, atuando em φ. Vamos deixar isso para você dar isso aqui. Então isso aqui é o R', né? Então filhinha de P', X', tá aqui. Então isso aqui é D', é esse carinha, tá certo? Então, agora aqui, né, nós, esse T', X' aqui, nós sabemos quem é. Então, vou botar aqui esse T', então esse aqui é o, trabalhar isso aqui que nós temos aqui, tá certo? Esse cara aqui. Então, vamos andar com isso aqui. Então, isso aqui vai dar para nós, o primeiro termo vai ser del DJ, então esse primeiro termo aqui vai ser o DI do próprio φ. Esse termo aqui é o DI do próprio φ de Tx. Depois, observem que nós temos esse termo aqui atuando na derivada. Esse termo aqui é a primeira ordem interna, esse é a primeira ordem interna. Então, esse termo aqui, essa interferência, vai ser uma segunda ordem interna que nós estamos expressando. Nós estamos trabalhando em primeira ordem a transformação infinitesimal. Então, esse termo atuando aqui vai me dar epsilon, kappa, IJ, θK, DJ atuando no φ. Então, vamos produzir aqui um termo que vai ser mais epsilon, kappa, IJ, θK, DJ atuando no φ. E agora, esse termo aqui, delta IJ, DJ, DI, atuando. Esse que eu já fiz, né? Esse termo aqui eu já tinha feito. Delta IJ. Então agora, esse termo aqui, e esse termo aqui, perdão. Esse delta IJ, isso, atuando aqui, então esse termo aqui, agora esse termo aqui, θL, essa derivada aqui, ó, consta, peguei esse termo aqui, que pega essa identidade da φ, esse termo aqui, esse termo, vai ficar um DI. DI vai poder atuar, claro, o termo é independente de x, é um ângulo fixo de rotação. Isso aqui também não, nossa derivada vem aqui. Então esse segundo termo que eu vou colocar agora vai ser θL, JL, DI, do campo fixo, certo? Esse termo aqui eu já peguei, ó. É a primeira ordem interna com esse. Esse termo sobrou aqui é uma segunda ordem interna. Então, esse termo aqui ele tem a primeira derivada do campo, o próprio gradiente do campo,
a parte que vem, a parte rotacional, a parte orbital do campo, depende do fundo do momento do campo, derivada parcial J do campo, é o momento dele, e aqui, essa parte aqui, ela vem basicamente, né, tá ligada intrinsecamente ao espírito. Então, o DI do campo aqui, essa derivada aqui vai estar dentro. Agora, temos que ver o termo que vem do lado de lá. Quer dizer, a gente está querendo colocar isso aqui, D' aí, em cima do fininho. Então, D' aí em cima do fininho já está, o fundo está todo colocado aí, né? Só está faltando, né? Tá certo. Então, esse que a gente já tem, que é esse cara aqui, né? Quer dizer, o fininho não está legal. Então, vamos escrever isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Então, nós estamos dizendo isso aqui, né? O nosso lagrangiano, escrito em termos desses campos aqui, vai ter que ser, vai nesse lagrangiano aqui. E claro, a invariância significa que a invariância está aqui, ó. O L, escrito em termos dos campos antigos, vai ser o mesmo L escrito em termos dos campos novos. Então, a invariância está aqui. Nós fizemos a transformação de rotação. E aí agora a invariância está assim. Então, nós vamos ter que igualar isso aqui. Vamos só então expandir, então eu vou manter isso aqui. Vamos expandir só o que está ali. Então nós vamos ter o lado direito, né, para poder compor a lei de invariância. O lado direito, eu vou dar um intervalo, tá? Vai ser o L de filinha dx'. Então, filinha dx' vai ser o φ, como nós já tínhamos visto, né? O φ de dx, né? Vou omitir os argumentos que agora filinha de t, x', já sabemos, é o φ de dx, é o φ de dx mais esse delta φ. Esse primeiro termo aqui, ele vai dar φ mais epsilon kappa j. Kappa j aqui. Delta kappa xj ali. Isso aqui é a primeira parte. Segunda parte, ddt daquilo lá. Então vai ter ddt do filinho. O filinho é φ mais delta φ. Então, mais ddt, isso é aquele ddt. ddt de φ e φ mais mais esse pedacinho, as epsilon, kappa, i, kappa, xj, i, e do φ, certo? Derivada temporal, né? Quando essa derivada temporal passar pelo delta φ, vai direta, passa por tudo isso. E depois eu vou pedacinho aqui, que vai ser, vamos colocar aqui mais. Nós fizemos isso. Vamos fazer isso. E agora a gente tem que colocar o detelinha do φ, né? Detelinha x, nosso objeto. Esse objeto aqui, como a gente fez aqui, né? Como a gente colocou aqui, a gente já está mais ou menos pronto. A gente já tem o delinha, né? Só botar aqui na posição. Só apagar isso. Eu posso apagar isso. Eu posso apagar, tá? Então nós vamos ter que comparar, nós precisamos colocar aí delinha e linha. O filinha é o TI de φ. Tá? Então, esse processo objeto já está mais esse pedaço aqui, é o pedaço da posição, mais esse pedaço aqui ficou faltando lá. A gente já colocou a derivada linha, colocando todas as informações aqui. Tem que fazer o seguinte, que eu quero fazer linha aqui,
o deriva do φ mais a parte do sin. Então, vamos colocar aqui. Então, delinha aí o filhinho, nós vamos estar substituindo pela transformação que a gente fez em cima de 28. Né? Então, DI do φ, então eu tinha mais epsilon kappa e j, kappa e j, né? Kappa e j, φ, então, basicamente, o que nós temos é L de φ e L de φ e aqui. Então, o que nós temos é esse objeto aqui tem que ser igual a esse objeto aqui. Então, a gente vai expandir, né? Vai produzir um termo aqui que é o L de φ, Só queria fazer uma comparaçãozinha com vocês aqui, que é a seguinte. Se nós olharmos, né, esse objeto aqui, como nós escrevemos, né, então nós temos ali, quando a gente fez a rotação, transformou as derivadas, porque são derivadas espaciais, e transformou. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Se eu quando eu pego a derivada do meu campo, se eu tiver essa relação aqui, ó, vamos colocar o seguinte, fininha de x. Isso aqui vai ser exponencial de kappa, φ de tx. Vamos escrever dessa forma. Então, aquela relação que a gente tem usado. Se eu derivar, se eu quiser tirar a derivada d' aí desse lado, vou tirar a derivada d' aí desse lado e vou tirar a derivada d' aí desse lado. Tirar a derivada dessa equação. Vou colocar assim. Só claro que essa derivada d' aí, ela já traz um R. Já tínhamos visto, ela traz um R, ela traz um R, D. Então, nós vamos estar trazendo uma representação, vamos estar trazendo uma informação de que esse cara aqui é um índice vetorial e vamos estar trazendo uma informação de que esse cara aqui tem um certo estudo. Então, isso aqui é o estudo do campo, isso aqui seria a parte orbital. Vamos colocar assim. Nós vamos querer comparar, para nós o importante é comparar o lado direito, né, tudo que era sem linha do lado esquerdo e tudo que é linha do lado direito. Tudo que é linha do lado direito nós estamos escrevendo em função de tudo que era sem linha lá. Só então, quando nós estamos escrevendo essa relação compactamente assim, nós estamos aqui fazendo, né, a expansão vamos pensar assim, porque se esse campo aqui, vamos colocar assim, essa coordenada aqui é x'. Então, desse lado aqui, eu tenho um campo que é todo calculado em x'. Essa derivada está atuando aqui. Se nós aqui colocarmos o seguinte, vamos só por um momento fazer o seguinte, esse campo aqui, ele é filhinho de teve com x', mas nós temos que colocar, ele é uma própria exponencial, que é I, J, atuando no φ de dx. Esse aqui é o filhinho de dx. Como, se eu expandir, né, então eu precisaria comparar esse campo aqui, se eu expando esse objeto aqui, assim, aquele lado de lá, nós já estamos comparando tudo que é derivado que está aqui, ali, estou achando que pode ser que a gente esteja muito claro para mim, só que cada vez se mostra, a gente está perdendo algum tempo. Vou só pensar aqui uma coisa. Nós estamos querendo ver, né, derivada, quer dizer, transformada nessas
A variação, vou pensar o seguinte, a variação da derivada do campo, vou colocar assim. Isso aqui seria, não, vamos dizer, isso aqui seria filhinha, então isso aqui seria esse objeto. O outro objeto natural é esse aqui, o outro referencial, antes da rotação. É esse objeto aqui. O que nós estamos podendo comparar é, uma coisa é eu ter a variação da derivada do campo. O que significa a variação da derivada? Significa tudo novo, menos tudo antigo. Vou colocar assim. Tudo novo, menos tudo antigo. Então, agora, esse objeto para nós, filhinho, tx', nós estamos definindo isso aqui para nós, é o φ de tx mais o delta φ. Só para a gente comparar, que eu estou só querendo saber se as duas informações, as duas maneiras estão dando o mesmo resultado. Então, aí nós estamos usando a definição ipsis literis, né? A variação da derivada, quer dizer, a variação infinitesimal sobre rotações da derivada do campo é tudo calculado depois da rotação menos o original. E aí aqui nós estamos aplicando a nossa relação. O que é o nosso delta? O nosso delta é o filhinho, né? O nosso delta, nós estamos escrevendo isso aqui, o nosso filhinho, né? X', né? Quer dizer, para nós, perdão, nosso delta φ é o filhinha de tx menos o φ dx. Isso que nós fizemos. Para nós o delta é isso aqui. Nós estamos variando, né? Quer dizer, nós estamos pegando a variação funcional do campo, tudo tomado no ponto tx. Então, para mim o delta não é isso. Filhinha de tx'. Nós temos isso aqui, né? O nosso delta é isso aqui. Então, quando nós fizemos a nossa expansão, nós tínhamos colocado, expandido o lado esquerdo, quando a gente pegou esse termo aqui, filhinha de tx', nós expandimos esse termo aqui e dizemos, isso aqui é o filhinha de tx. E aí pegamos a variação, esse x aqui era o x mais delta x, né? Nós fizemos isso. Aí botamos mais delta x, derivada do campo, atuando em filhinho. E aí aqui a gente. Só que a gente falou o seguinte, beleza, esse termo aqui já é em delta, já é um infinitésimo de primeira ordem. Então esse filhinho aqui é a mesma coisa que o φ. E aí nós tínhamos desse lado aqui o φ de tx, né? E aquela parte que vinha lá da exponencial, que é o i beta j φ. Aí nós falamos, para nós o delta φ é isso aqui,